Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais um dia na tua casa, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que tenho, Pai, de ser ministrado pela tua palavra, meu Deus, e falar ao teu povo. Deus, nós estamos aqui porque desejamos ouvir a tua voz, meu Pai. Fala-se aos nossos corações, ó Deus. Tudo que foi feito aqui, meu Deus, é por desejarmos a tua presença, Pai. Se chegamos aqui no horário, meu Deus, se abrimos um culto, se oramos a Ti, se Te louvamos, meu Pai. Ó Deus, se abrimos a Tua palavra, meu Pai, se a pregamos, meu Deus, é para ouvir a Tua voz, meu Deus. É para Te sentir, é para sentir a Tua presença, Pai. Nós te desejamos, ó Deus, e só a Ti. É por Ti que estamos aqui, é por Ti que fazemos o que fazemos, meu Pai. É por Ti que acordamos todos os dias, meu Deus, é por Ti que caminhamos, é por Ti que respiramos, Pai. Oh Deus, fala-se aos nossos corações, Deus. Transforma, meu Deus, a nossa mente, transforma os nossos sentimentos, nossos desejos, Pai, sejam todos para Ti, ó Pai. Oh Deus, que aquilo que desejamos seja para a glória do Teu nome, Pai. Aquilo, meu Pai, que pensamos seja para louvor do Teu nome, Pai. Se falarmos, meu Pai, seja para edificação do Teu povo, Pai. Seja para louvor e glória do Teu nome, seja para a expansão do Teu reino, Pai. Oh Deus, nós te pedimos, Pai, se faz para a gente nosso meio, Pai. Fala, Senhor, meu Deus, através da minha vida, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Shalom. Ai, tinha tempo que eu não me sentia tão temeroso de estar no altar. Porque a palavra é sobre isso, né? Sobre o temor do Senhor. E eu pedindo a Deus, Senhor, me dá experiências, me dá a experiência de te temer de novo, de te sentir com temor e reverência. Eu pedi para vocês abrirem a Bíblia, Atos capítulo 9, versículo 31. Obrigado, minha irmã, pode sentar, esqueci de você. Todo mundo achou? Não? Misericórdia? Amém? Tá. Atos 9:31 fala: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Ai, difícil. Bom, isso aqui ainda é EBD, tá? Então, podem levantar a mão, fazer pergunta. O que é temor? Temor vem do grego, a palavra phobeu, ou sua aplicação phobos, né? Aquele que teme, né? Que originou a palavra fobia, que significa literalmente medo, né? Mas quando a palavra fala sobre esse phobos, né? Esse temor, ele não está se referindo a esse medo paralisante. Quando você pensa numa pessoa que tem fobia de algo, é um medo assim, pessoa que tem fobia de aranha, não vê uma aranha ali que fica, parece que vai morrer, né? Mas não é esse medo que a palavra fala, não é desse temor que ela está se referindo. Eu vou trazer uma ilustração aqui para ficar um pouco mais clara de que tipo de temor a palavra está falando, né? Efésios 5, a partir do verso 22, vocês vão abrindo aí, eu vou falando. Efésios 5, versículo 33. Mas a partir do verso 22, Paulo começa a dar conselhos sobre o casamento, né? Sobre o comportamento do homem e da mulher no casamento. Ele vai falando ali que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E também fala que a esposa deve se submeter ao marido, né? Porque ele é o cabeça, né? Assim como a igreja se submete a Cristo, que é o cabeça da igreja. No verso 33, né? Alguém pode ler para mim? Pronto. A mulher reverencia o marido.
A palavra que está traduzida como reverencie é a palavra phobos. É a mesma palavra que a Bíblia fala como temer ao Senhor. Então, temer. Tema a mulher ao seu marido. Mas quando você fala assim, poxa, a mulher temer o marido é para ter medo dele? Isso quer dizer que o marido pode fazer o que quiser, vai tocar o terror e a mulher tem que ter medo dele? Não, né? Lá em 1 Pedro 3,7 está dizendo assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então a própria Bíblia ela manda a gente honrar nossas esposas, manda que o marido honre a sua esposa. Então quando fala, foi traduzido aí como reverencie, não é para ter medo, mas a posição de sacerdotal do homem dentro do lar, né? Não é que o homem seja melhor do que a mulher, ou a mulher melhor do que o homem, né? Mas há posições distintas. E a posição de sacerdote do lar do homem exige reverência da esposa. É isso que a palavra está falando. É esse tipo de temor que Deus está falando que nós precisamos ter com Ele. Não o medo de que Ele vá nos fazer mal, né? Mas a reverência de reconhecer quem é Ele, quem Ele é. Então, nesse contexto, a gente precisa ter medo de Deus, não esse medo paralisante que nos impede de nos achegarmos a Ele, né? Mas temor que nos mostra, né? Que mostra que temos respeito por quem Ele é. Em Romanos 13:3, fala assim: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. Então o temor não é para quem pratica o bem, o temor é para quem pratica o mal. Eu sempre teve uma coisa que, assim, abriu a minha mente, né? Eu estava conversando com o Tiago, um amigo meu, tem muitos anos isso, mas eu nunca esqueci. E ele falava assim: Juan, mas Jesus veio para quê? Jesus veio para nos salvar. Mas nos salvar de quê? Do inferno? Não, dele mesmo. Porque é Deus quem vai nos mandar para o inferno se nós andarmos em pecado. Então é para a gente ter medo, não de Deus, mas do que Ele pode fazer. É aquilo que Jesus fala: não temeis a homem, mas temeis a Deus, que além de matar o corpo, tem poder para mandar a alma para o inferno. Eu estava vendo um testemunho, de um pastor, perdão, pode falar. Isso. Esse temor é isso, é essa obediência. É exatamente isso que eu vou falar. Enfim, eu estava vendo esse testemunho de um pastor. Tinha um missionário, um evangelista americano, e ele era dono de uma emissora de TV. Ele era muito rico. A maior emissora de TV evangelística dos Estados Unidos. Uma TV muito grande, né? Como a gente tem algumas TVs, né? Hoje aqui. E aí, determinado tempo, ele foi preso. Foi preso por fraude, problemas fiscais, descobriram que ele traiu a esposa, vários escândalos. Isso acabou com o ministério dele. E ele foi preso. E aí, esse pregador foi lá visitar ele, que ele tinha escrito um livro, ele leu e pediu para os dois conversarem, ele foi lá. E de frente para esse evangelista, ele perguntou: mas me diga, eu estou curioso, quando foi que você percebeu que você deixou de amar a Deus? Quando foi que você percebeu? Foi quando você traiu sua esposa? Quando foi que isso mudou? Porque ele olhou para aquele cara e ele viu: não, esse cara é temente a Deus, esse cara se arrependeu. Então quando foi que você deixou de amar a Deus? E ele respondeu para esse pastor: mas pastor, eu nunca deixei de amar a Deus, eu deixei de temê-lo. Tudo que eu fiz, eu ainda amava a Deus, mas eu não tinha medo das consequências que aquilo poderia me trazer. Eu estava vivendo de forma alheia àquilo. A prisão que Deus me colocou não foi por ódio, foi por misericórdia. Porque se eu permanecesse solto, livre, fazendo o que eu estava fazendo, eu ia para o inferno. Mas a cadeia me trouxe de novo a oportunidade de me arrepender e voltar para o Senhor. E aquele pessoa fala que ficou chocado com isso. Porque até então ele não tinha essa distinção entre amar a Deus e temer a Deus.
O amor nos conduz ao serviço, mas o temor nos conduz à obediência. É possível servir a Deus sem amá-lo? É. Há muitas pessoas que estão na igreja fazendo coisas sem amar a Deus, mas é impossível você amá-lo sem servi-lo. É possível você servir sem amar, mas é impossível você amar sem servi-lo, porque o amor te conduz ao serviço. O amor te conduz a essa entrega a Deus mesmo, você quer se entregar para Ele. Mas o temor é o que te coloca nos eixos quando você está sozinho no seu quarto que ninguém está te vendo. É o temor que te impede de olhar para o lado, é o temor que te mantém nesse caminho. Isaías 30 fala que quando estivesse andando no caminho e desviasse para a direita ou para a esquerda, haveria uma voz dizendo atrás: este é o caminho, segue por ele. Eu nem anotei esse versículo aqui, lembrei agora mesmo. Deixa eu falar aqui para vocês notarem. É Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías 30, 21. Então temor é isso. Temor é você olhar e entender que Deus é onipresente e onisciente. Às vezes a gente vem para a igreja e, poxa, aqui na igreja eu tenho um jeito de me portar, eu tenho um jeito de me vestir. Eu não posso vir de bermuda, sandália, regata, de qualquer jeito desleixado para a casa do Senhor, para vir pregar. Há uma forma de fazer as coisas, há uma ordem para que as coisas sejam feitas, há um horário para o culto começar, há um horário para o culto terminar, há uma liturgia a ser seguida, porque Deus manifesta a glória dele em ordem. Deus não manifesta a glória dele em um lugar que está no caos. Mas quando a gente sai daqui, às vezes a gente esquece isso. Quando a gente sai daqui do culto e vai para casa, às vezes a gente esquece que Deus é onipresente. Que o Deus que está aqui na igreja também está do meu lado em minha casa. Também está do meu lado na rua. O mesmo Deus que eu chego aqui e me ajoelho diante dele e falo: Senhor, louvado seja o teu nome. Quando eu saio na rua, adivinha só, ele está do meu lado também. Então, o que eu não posso falar diante da igreja, eu não deveria poder falar diante de ninguém. Se eu não tenho coragem de chegar aqui na igreja e falar mal do meu irmão, por que eu chego em casa e posso falar? Porque ninguém está ouvindo? Não, Deus está ouvindo. Êxodo 10, 12. Aí eu vou pedir para ver. Vamos abrir, que a gente lê junto. Êxodo 10, versículo 12. Pode ser? Perdão, Êxodo 10, 12? Eu notei errado. Acho que é Deuteronômio 10, 12, perdão. Eu notei errado mesmo. Não é porque eu lembrei, mas louvado seja o Senhor. Deuteronômio 10, 12. Amém. E aí? Então aqui, Moisés já está fazendo distinção entre amar e temer a Deus. Então, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que o temas ao Senhor teu Deus, que ande nos teus caminhos e o ames.
Quando você teme, quando você anda nos seus caminhos, você o ama e sirva de todo o teu coração e com toda a tua alma. Aí eu pedi para vocês voltarem um pouquinho em Deuteronômio 6. A partir do 1 até o 6. Amém? Então Moisés deixa claro a distinção entre amar a Deus e temer a Deus, né? O amor nos conduz ao serviço, mas o temor nos conduz à obediência. Os dois são pilares para uma vida espiritual saudável, né? Você não pode somente amar a Deus sem temê-lo, porque você corre o risco de ser irreverente com a palavra. Se você só ama a Deus e não teme o poder dele, quem ele pode fazer, você acaba correndo o risco de desrespeitar a grandiosidade de Deus, né? Você acaba muitas vezes colocando Deus como seu brodinho aqui, seu amigo, seu coleguinha. E por mais que Deus nos chame de amigos, Jesus fala: sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Há uma condição nessa amizade. Então ele não é meu parceirinho de brincar. Ele não é só isso, né? Ele fala que ele é nosso amigo, mas acima disso ele é nosso Senhor. Mas também, se você só o teme sem amá-lo, né, esse medo toma conta do seu coração de forma que você não consegue se achegar a Deus. Então eu não posso somente temê-lo, eu preciso também amá-lo, porque é o amor que me leva a estar perto dele, a desejar intimidade com ele. Os dois se complementam. Isaías 40, versículo 12, fala assim: quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra e pousou aos montes com o peso e os outeiros em balanças. Então a palavra fala que Deus pegou os mares assim, colocou nas suas mãos assim, ó. Os oceanos que a gente chega ali na orla e não consegue nem ver o fim. A palavra fala que Deus conta as estrelas com seus palmos. E aí eu vi informações interessantes que eu queria trazer para vocês aqui. Só para a gente falar um pouco sobre a glória de Deus, sobre quão grande Deus é, né? Alguém aqui sabe a velocidade da luz? A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, não é por hora, 300 mil quilômetros por segundo. Se fosse quilômetros por hora, seria mais de 1 bilhão de quilômetros por segundo, por hora. Eu anotei aqui, a distância média da Terra até a Lua é cerca de 384 mil quilômetros. De avião, se a gente fosse pegar um Boeing 787, embarcasse aqui agora e fosse direto para a Lua, a gente ia levar 19 dias para chegar lá. A luz, que percorre 300 mil quilômetros por segundo, faz isso em 1,3 segundos. Para chegar no Sol, alguém chuta quanto tempo a gente levaria para chegar no Sol de avião? Chuta aí. Você não sabe, não. 21 anos. Se a gente pegasse um avião hoje para chegar no Sol, a gente levaria 21 anos. Pense a distância. A luz faz isso em 8 minutos. A estrela mais próxima da gente está a quase 4 trilhões de quilômetros da gente. Se a gente fosse de avião até lá, a gente ia levar 51 bilhões de anos para chegar. A nossa galáxia é considerada uma galáxia pequena, né?
tem em torno de mais de 1 bilhão de estrelas. Essa distância, daqui até a estrela mais próxima, de 56 milhões de anos-luz, né, de, como eu li aqui, 4,02 trilhões de quilômetros, Deus fala que Deus coloca um palmo entre uma estrela e outra para medir. Existem mais estrelas no universo observável, ou seja, aquilo que os homens conseguem observar de estrelas, existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Mas a palavra fala que Deus dá ordem às estrelas, enfileira elas uma a uma e lhes conhece pelo nome. A galáxia mais próxima de nós, Andrômeda, está a 2.537 milhões de anos-luz, ou 24 trilhões de quilômetros. Não sei nem quanto dá isso de avião, né? Salmo 147,4. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Mas a gente não precisa ir muito longe para ver a grandiosidade de Deus, não. O corpo humano ele tem aproximadamente 37 trilhões de células. 37 trilhões de células. Cada célula tem em torno de 100 trilhões de átomos. Cada átomo é composto por prótons e nêutrons. Um nêutron é composto por quarks, que são unidades ainda menores. E já disse que tem estudos que estão vendo que esses quarks também são compostos por outras coisas ainda menores. Se a gente fosse fazer uma comparação, o tamanho de um próton, você pensa num próton. O próton aqui é essa mesa. O elétron gira em torno dele, certo? Você acha, assim, onde você imagina assim, isso aqui é o próton. Onde é que o elétron tá dele assim? Tipo, aqui assim, 1 metro dele de distância? Não sei, né? Se eu dissesse que esse elétron estaria a quilômetros de distância do próton, se o próton tivesse o tamanho dessa mesa, o elétron estaria rodando, sei lá, passando pelo Uruguai, viajando em torno dele. Agora, há uma força que mantém esse elétron unido a esse próton. Os cientistas chamam isso de energia atômica, né? Mas a palavra fala que Deus criou todas as coisas e tudo subsiste pelo seu poder. Deus é grande, gente. Deus é grande demais. E eu estou falando tudo isso para que a gente tenha a dimensão desse cara que a gente chama de nosso coleguinha, que muitas vezes a gente trata como homem, que a gente traz a nossa imagem, que é incrível, né? Como ele mesmo fala, quem é o homem para que dele te lembres, quem é o filho do homem para que o visites, né? Ele mesmo desejou estar conosco e habitar em nós. E muitas vezes a gente acaba confundindo um pouco as coisas. Muitas vezes por falta de temor. Êxodo 20, 20. Queria que vocês abrissem. Amém. Não tenham medo. Deus veio para que o temor dele estivesse diante de vocês. O que Deus estava dizendo é, eu quero que vocês me temam, não que tenham medo. Mas a mesma coisa? Não, não é. O medo te paralisa, o medo te impede de se achegar a Deus. Mas o temor faz com que você se achegue a Ele com reverência. Deus aqui tinha falado para Moisés e Arão subir. Se vocês continuar lendo aí, chega um momento em que Deus fala para Moisés e Arão, 70 anciãos, subissem ao monte porque ele queria falar com eles. E, bom, em algum momento, não se sabe porquê, Arão volta e está lá com o povo. Moisés está no monte falando com Deus, escrevendo as leis. E Arão, que foi chamado para estar também, até certo momento ele estava também, um pouco mais à frente, no capítulo 32, ele já está com o povo.
Deus não queria que Arão estivesse sozinho com o povo. Porque o povo, quando viu Arão e Moisés demorou de descer, o povo falou para Arão, Moisés provavelmente morreu, Moisés não está vindo, está demorando, eu quero que você faça agora um Deus para a gente, eu quero a imagem do Deus que nos tirou do Egito. E aí Arão fala para eles, né? Tragam todas as suas peças de ouro, e ali derreteram tudo, e os artífices fez um bezerro de ouro. Agora eu queria que vocês olhassem uma coisa comigo. Um pouco mais à frente é Êxodo 32. Versículos 4 e 5. Amém? Fala assim, versículo 4. Este, recebendo-os das mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Entenda, quando ele fala aqui a palavra deuses, ele usa a palavra Elohim. E Elohim, no Antigo Testamento, ele é usado tanto para deuses falsos, quanto para o Senhor, para o verdadeiro Deus. Mas ele continua, Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. Mas esse Senhor que Arão está falando aqui, a palavra que é usada no hebraico é Yahvé. E Yahvé, em toda a Bíblia, ela só é usada para se referir a Deus, ao Deus verdadeiro. Então, imagine a cena. O povo pediu para Arão para fazer um bezerro de ouro, para fazer uma imagem do Deus que os tirou do Egito. E Arão faz, e está ali aquele bezerro, né? E Arão fala para o povo, está aqui, este é o Deus que vos tirou do Egito, esse é Yahvé, esse é o Senhor que falou com Moisés. Entendam, eles não tinham, como é que eu posso dizer? Eles não estavam traindo a Deus, eles não estavam se voltando para outro Deus, não, eles estavam simplesmente reduzindo a imagem do Senhor a um bezerro. Eles olharam para o bezerro e eles não falaram, não, esse aqui é Baal, não, eles olharam e falaram para aquele bezerro, esse aqui é o Senhor que falou com Moisés, é o Senhor que falou com Arão, é o Senhor que me tirou do Egito. Foi esse Senhor que fala com a gente aqui. Essa aqui é a imagem dele, é esse bezerro, né? Por isso Arão fala, amanhã haverá festa ao Senhor, a esse bezerro que foi criado. Eles tinham pego a imagem de Deus, de um Deus infinito, um Deus que eles não podiam tocar, que eles não podiam ver, que eles não podiam chegar nem perto, porque a palavra fala que quando eles viram os trovões que estavam na montanha, eles não quiseram nem se aproximar, falou, não, Moisés, fala você com o Senhor, para cada a gente chegar e a gente vai morrer se a gente for falar com ele. Mas aí eles reduzem a imagem desse Deus a uma imagem de algo que eles tinham familiaridade, a imagem de algo que estava perto deles. Não, bezerro eu consigo lidar, né? Um bezerro de ouro, um bezerro eu sei o que é um bezerro. Como é que eu posso me relacionar com Deus que eu não vejo, que eu não sei, que eu não conheço, que eu não posso nem chegar perto, senão eu vou morrer? Não, mas essa imagem aqui eu consigo me relacionar. Com a imagem aqui eu consigo me relacionar. Infelizmente, a gente não é muito diferente deles. Aí eu queria que vocês abrissem lá em Romanos 1, 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Pode. Só uma pausa aí, eu vou ler o comentário.
O poder de Deus e a sua criação denunciam o poder dele, né? A criação de Deus anuncia quem ele é, anuncia o poder dele. Foi isso que eu falei. Você vê as estrelas no céu, você vê um profeta falando que Deus conta as estrelas com palmas das suas mãos. Pode falar. Exatamente. Aí, lê o versículo 21 agora. Vai continuar. Até o 24. Eles viam a criação, eles viam que Deus era grande, eles viam o poder de Deus, mas temiam aquilo de um jeito que não conseguiam se aproximar de Deus. Então eles criam uma imagem, e aqui Paulo fala no versículo 22, mudaram a glória de um Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Então, Deus é grande, eu não consigo me relacionar com Ele, eu não consigo me chegar a Ele, eu tenho medo, eu vou morrer se eu chegar perto dele. Então, pego Deus, coloco dentro de uma forma, deixo Ele menorzinho de um tamanho que eu possa me relacionar. Hoje a gente não serve mais digo, a humanidade, né? Na maioria dos lugares, pelo menos, no nosso país, não serve a animais, não serve a um bezerro, não serve, não. Mas muitas vezes a gente faz uma imagem semelhante a nós mesmos. Muitas vezes nós pegamos Deus e o colocamos do nosso tamanho, de um tamanho que a gente possa olhar para Ele e aí não, com Deus desse tamanho aqui eu consigo me relacionar, com Deus que eu possa aqui olhar olho a olho aqui, não, sabe, Deus está aqui, por isso que a gente torna Ele pequeno, a gente torna Ele de um tamanho que Ele não possa nos fazer mal, a gente torna Ele de um tamanho em que eu só obedeça aquilo que eu quero, em que eu só faço aquilo que eu quero, em que eu leio a Bíblia e eu só faço aquilo que eu concordo. Eu não dou a Deus o tamanho devido, o tamanho do Senhor, o tamanho daquele que tem poder para me mandar para o inferno se eu não obedecer. A gente muda a imagem de Deus, principalmente de duas formas. E a primeira é quando agimos como se Deus não visse as nossas ações, palavras e atitudes. Ezequiel 8,12 fala assim: Ele me disse, filho do homem, você viu que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada um no santuário de sua própria imagem esculpida? Eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. Então ele está aqui falando que as autoridades de Israel, as autoridades do povo escolhido de Deus, criou imagens e adorava essas imagens da sua própria semelhança, fazendo a sua própria vontade, e falavam para si mesmo, Deus não está vendo nada, Deus não nos vê, Deus nos abandonou. Às vezes é isso que a gente faz. A gente pega Deus, reduz Ele ao nosso tamanho, às vezes a gente está lá e faz coisas que a gente sabe que são reprováveis, faz coisas que a gente sabe que não agradam a Deus, e a gente até esquece que Deus está vendo. A gente até esquece, nem ignora completamente que Deus está vendo. Ignora completamente que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ignora que a presença dEle está ali conosco todos os dias. A gente acha que Deus não está vendo. Eles não estavam simplesmente dizendo, né, que Deus não os via, mas o coração deles já não tinha mais temor. É por isso que eles faziam o que eles faziam. Eles não pensavam assim, será que Deus está me vendo? Não, eles simplesmente ignoravam isso nem passava pela cabeça deles. A falta de temor os levou a crer que não haveria consequência para aquilo que eles estavam fazendo. Hebreus 4,13 fala, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar contas.
Lucas 12:2 fala: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia. O que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado aos telhados. Será que você teria coragem de falar publicamente as coisas que muitas vezes você fala dentro de casa? Será que você teria coragem de chegar no púlpito e falar do seu irmão as coisas que você fala quando não tem ninguém ouvindo, ou quando você acha que não tem ninguém ouvindo? Será que a gente teria essa mesma coragem? É assim que a gente deve pesar nossas escolhas. Será que eu teria coragem de falar isso se eu estivesse no altar? Será que eu teria coragem de falar isso se eu estivesse diante de Deus? Deixa eu contar um segredo. Nós estamos diante dele todo o tempo. Entenda o que a palavra está falando. Ela não fala isso para que a gente tenha medo, para que a gente viva e ande com medo do que ele pode fazer. Como a gente leu, os magistrados são para aqueles que andam fazendo aquilo que é mal, para aqueles que fazem o que é errado. Mas a palavra fala que a gente precisa ter o tempo todo essa consciência de que Deus está conosco, de que Ele está nos vendo, de que Ele está nos ouvindo. Por isso eu estou falando, o amor ele nos leva ao serviço, e é ótimo, glória a Deus por isso, nos leva a servir, mas é o temor que nos leva a não pecar, é o temor que nos leva à obediência, é temendo a Deus sabendo que Ele é grande, que Ele é poderoso, que eu não posso, né? O que foi que Isaías viu, né? Que ele passava o tempo todo, ai desses pecadores, ai desse povo hipócrita, idólatra, ai desse povo que faz isso, e aí chega no capítulo 6, em Isaías, ele vê a glória de Deus, ele fala, ai de mim, entende? Ele vê a glória de Deus e aquilo muda nele, ele para de olhar para o outro e começa a olhar para dentro dele, começa a olhar, o que é que eu estou fazendo? Olha os meus comportamentos, eu estava diante de Deus, ai de mim porque eu sou pecador e vou morrer. Naquele momento ele já não olhava mais para o irmão, ele não olhava mais para o que os outros estavam fazendo, ele estava olhando para ele. Segundo Coríntios 5:10 fala, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Olha o que Paulo fala, que incrível isso. Conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos de Deus. Damos testemunho ao mundo, temendo a Deus. Quando a gente teme a Deus, nós persuadimos os homens. Servimos a quem tememos. Se tememos a homens, servimos a homens. Mas se tememos a Deus, servimos a Deus. Davi proclamou em Salmos 16:8: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha direita, nunca vacilarei. É isso que Davi fazia. Ele pegava o Senhor e colocava o Senhor diante dos olhos dele todo o tempo. Ele fala, o Senhor está à minha direita e por isso eu não vacilo, porque eu sei que o Senhor está diante de mim todo o tempo. Há uma outra forma, né? A segunda forma que a gente muda, né? Que a gente reduz a glória de quem Deus é. Reduzimos a Deus porque achamos que Ele é como nós. Às vezes a gente quer medir a Deus com as nossas métricas, né? A gente acha que porque vivemos um mundo onde somos mesquinhos, avarentos, egoístas, birrentos, que Deus também é assim, que é isso que a gente conhece. Salmos 50:16. Vocês podem abrir? A gente vai ler junto. Salmos capítulo 50, versículo 16. Eu leio. Eu vou ler. Amém? Salmos 50:16. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos meus lábios a minha aliança,
uma vez que aborreces a disciplina e rejeita as minhas palavras. Aquilo que Jesus falou, de que me serve chamar Senhor, Senhor, se não faz o que eu vos mando? De que serve repetir os meus preceitos e ter os meus lábios a minha aliança? Essa pessoa, ela ama a Deus. Ela declara essa palavra o tempo todo. Ela fala da aliança, ela fala da palavra de Deus. É até usada por Deus. É dessa pessoa que Deus está falando. Mas aborrece a disciplina. Deus fala, vai por aqui. Não, porque não teme. Se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas. Pega o ladrão aqui de um lado, pega o adúltero do outro. Não, meu irmão, tudo bem, bora. Dá em nada isso aí não. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual? Em algumas palavras está falando, pensavas que eu era igual a você? Mas eu te arguirei e porei tudo à vista. Deus está falando, você está pensando que eu sou igual a você? Você está pensando que porque eu me calei, porque você falou o que você falou, você está pensando que eu estou alheio a isso? Que nada vai acontecer? Que eu sou homem também como você? Para aceitar qualquer coisa? Para fazer de qualquer jeito as coisas? O temor do Senhor nos coloca num lugar seguro. O temor do Senhor nos sustenta. Eu acho, eu estava falando aqui, mas o culto ele tem uma hora para começar, ele tem uma hora para terminar, ele tem um período do louvor, ele tem um período da oferta. Em toda a palavra, em toda a Bíblia, toda a sua extensão, há um padrão. Que padrão é esse? Deus ordena as coisas, põe em ordem, aí ele manifesta a glória dele, e naquele lugar há bênçãos. Vou explicar. Gênesis 1:2 fala que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Tudo era caos. E aí Deus organiza todas as coisas. Ele dá limite ao mar, ele dá limite ao céu, ele põe as estrelas, põe o sol, põe a lua. Ele organiza todas as coisas, ele estrutura todo o universo da forma que deve ser. E então, no sexto dia, ele cria o homem, molda o homem, e a palavra de Deus que ele fala que ele sopra sobre o homem se faz alma vivente. A gente entende depois que a palavra fala que está falando que o homem estava nu, mas ele só reconhece que ele estava nu porque ele pecou. Mas por que ele só reconhece que ele estava nu quando ele pecou? Porque antes ele não estava nu. Havia uma roupa sobre ele, ele estava vestido. E isso nem está anotado aqui, então eu não lembro de que está, mas eu vou achar. Calma. Isso mesmo. Salmos 8:5. Salmos capítulo 8, versículo 5. A palavra fala, fizeste no entanto, que é o homem, Salmos capítulo 8, versículo 4, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Fizestes, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. A palavra que está aqui escrita coroastes, ela não fala literalmente de uma coroa, ela fala de uma vestimenta. Ela fala que a glória de Deus e honra revestiam o corpo dele. Mas quando ele peca, essa glória é tirada dele. Por isso ele se via nu. A palavra fala que ele era revestido dessa glória. Outro momento que isso acontece é no tabernáculo. Deus dá ordem para que o tabernáculo seja construído, o tabernáculo é feito como é feito no céu. Paulo nos ensina que o tabernáculo construído na terra foi feito à imagem do tabernáculo no céu.
Então Deus dá a instrução de todas as medidas, como tudo deve ser feito, ele ordena tudo, e Moisés passa com os artífices, né, 1 ano construindo aquele templo, e ele faz tudo como Deus queria. Aí nesse momento fala que uma nuvem desce sobre o templo, e a glória de Deus enche o templo. Uma nuvem cobria porque o povo não podia ver a glória de Deus, face a face, mas uma nuvem cobria, eles viram aquela nuvem descendo, mas para falar que a glória de Deus enchia o templo. Mas quando Nadab e Abiú foram colocar fogo estranho ali, eles foram automaticamente consumidos. Eles foram mortos porque eles invadiram a santidade de Deus, o lugar da glória de Deus. Mais uma vez isso acontece quando Jesus vem. Jesus é a promessa de Deus, é o cumprimento, né? Ele vem para botar as coisas no eixo, ele vem para que se cumpram as profecias, e aí ele morre crucificado. Era Deus ordenando de novo as coisas, era Deus colocando as coisas no eixo, era Deus colocando e fazendo com que as coisas voltassem para o plano original, em que o homem tivesse comunhão com Ele. E aí a palavra fala que em Atos o Espírito de Deus desce e invade aquela sala, né? Vem como o som de um vento impetuoso, e todo mundo é tomado como se fosse de chamas, né? Línguas de fogo os tomavam. A glória de Deus tinha descido. Logo depois, aquele casal Ananias e Safira, né, fazem de qualquer jeito e morrem diante da presença de Pedro. Entenda, Deus ordena as coisas e na ordem Ele manifesta a sua glória. Por que eu estou falando de ordem? Porque eu estou falando de temor. E se a gente tem temor, a gente precisa fazer as coisas com ordem, como deve ser feito. E é na ordem que Deus derrama a sua glória. É na ordem que Ele se manifesta. Deus não se manifesta onde há bagunça. Deus não se manifesta onde há caos. Deus não se manifesta onde as coisas são feitas de qualquer jeito. É necessário que haja ordem. É necessário que as coisas feitas com ordem e decência. É necessário que as coisas andem de um jeito. Você nunca vai ver alguém com um copo de cerveja na mão dizendo: poxa, tive uma revelação de Deus. E se ouviu, não acredite, né? Porque não é assim. Deus estabeleceu uma forma de nos relacionarmos com Ele, que é mediante a oração. Deus estabeleceu uma forma de conhecermos a Ele, que é mediante a palavra. Deus sabe, Ele moldou as coisas de um jeito, para que fossem feitas do jeito dEle. E quando a gente faz do jeito dEle, as coisas acontecem. Até me perdi aqui, mas glória a Deus. Então a gente tenta colocar Deus do nosso tamanho, porque é mais fácil a gente se relacionar com Ele. É difícil se relacionar com alguém que a gente não consegue chegar perto, que a gente não consegue mensurar o tamanho. Isaías 33, versículos 5 e 6. Agora eu quero falar para aqueles que temem a Deus. Ok, Juan, glória a Deus, eu entendi o que você está falando. Eu decido temer a Deus, eu quero ter esse temor em meu coração. Isaías 33, versículos 5 e 6 fala assim: ó, o Senhor está exaltado, pois habita nas alturas, encheu a Sião de juízo e justiça, e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. O que é um tesouro? Senão algo que a gente guarda, que a gente protege, algo que a gente quer o tempo todo ali, ó, ter controle sobre aquilo. O nosso tesouro é o temor do Senhor. E quando a gente tem o temor do Senhor, Ele traz essa palavra aqui, ó, haverá estabilidade nos teus tempos. E aí eu me lembro, né, da casa firmada sobre a rocha. Não tem como você firmar uma casa sobre a rocha sem temor. É o temor que nos dá estabilidade naquilo que fazemos. Ele também fala que haverá abundância de salvação. Atos 10, 17. Aí eu vou falar, para ser mais rápido. Atos 10, 17, ele conta o relato de Cornélios. Cornélios era um gentil. Né? Ele era um
centurião romano. E Pedro estava na casa de outro Pedro, o curtidor, e ali ele teve uma visão, a visão do lençol descendo com os animais, e Deus falando, né? Come, Pedro. Ele, não posso comer aquilo que é impuro, não tornes impuro aquilo que eu purifiquei, diz o Senhor. E Pedro tem aquela visão, e aí um anjo aparece para Cornélio, enquanto Cornélio estava orando, e fala, olha, Pedro está na casa de Pedro, o curtidor, manda lá seus homens e mande chamá-lo, porque eu tenho algo para falar para vocês. E ele vai lá e fala com Pedro, e aí Pedro, tá, mas Deus mandou, foi. Tá, então eu vou. Né? E é engraçado como aqueles homens relatam quem era Cornélio. Quando eles chegam para Pedro para falar, olha, Cornélio, homem temente a Deus, mandou vos chamar. E quando Pedro chega lá de novo e fala com eles, né, fala, olha, Deus tem visto, que no caso, né, que essa casa o teme, né, que essa casa teme a Deus, teme ao Senhor. Foi essa forma que ele quis exemplificar quem era. Né? Eu olho para o irmão Oswaldo, eu falo, quem é que não sabe que ele faz jiu-jitsu? Você olha para a aparência dele, você sabe que ele faz jiu-jitsu, até que não conhece, se alguém chegasse aqui, porque ele tem um aspecto de quem pratica essa luta, de quem se dedica a isso. Né? Você olha para ele e isso é evidente, porque ele se veste de um jeito, ele se comporta de um jeito, a aparência física dele mudou pela entrega que ele tem para isso. Eu fico imaginando que quando